Olá, galerinha do nono, buenos dias, como estão? Espero que estejam todos bem, certo? Dando continuidade à nossa aula da semana passada, que a gente iniciou, né? Poesia. Coloquei para vocês uma poesia de Rubem Dario, certo? De Rubem Dario. Triste, muy tristemente, certo? Na nossa videoconferência, a gente fez o quê? A gente transformou o poema em um desenho. Na nossa aula da semana passada, o que foi que eu pedi que vocês fizessem? Uma análise do poema. Uma análise bem detalhada do poema, por escrito, certo? Hoje, em nossa aula, eu vou apresentar um pouco para vocês sobre o próprio Rubem Dario, certo? Como foi sua carreira literária, suas principais obras, suas principais características, tá certo? E em seguida eu passo outro tipo de atividade para vocês, tá bem? Então, vamos ver um pouquinho sobre esse autor. Escrevam no caderno, tá certo? Escreva em seu caderno. Por quê? Porque ele vai ser assunto de prova, tá? Então, passem para o caderno todas as informações. Vamos para a aula. Bom, gente, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Rubem Dario, certo? Esse autor que a gente iniciou semana passada com uma das obras dele. E hoje eu vou ver um pouquinho com vocês um pouco dessa biografia dele. Primeiro, né? A primeira pergunta, assim, que vem na cabeça de todo mundo ao se falar de um autor é quem foi, né? Quem foi Rubem Dario, certo? Pero, antes de entrar de lleno a conocer las obras más importantes de Rubem Dario, descubramos un poco más al poeta y escritor, conocido popularmente como Príncipe de las Letras Castellanas. Nació en 1867 y murió con solo 49 años en 1916. No obstante, pese a su juventud, tuvo una vida muy plena, en la que recorrió toda Hispanoamérica y entablando amistad con autores célebres como Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado e Miguel de Unamuno. Então, ele foi conhecido como esse príncipe de las letras castelhanas por causa de suas obras, por causa da sua influência na literatura hispânica, certo? Ele nasceu na Nicarágua, como já tinha dito semana passada, em 1867 e morreu em 1916, certo? Ele percorreu, como aqui está dizendo, que ele percorreu muitos países hispano-americanos. E ele conseguiu amizade com esses autores. Juan Ramón Jiménez, Antônio Machado e Miguel de Unamuno, certo? Então eles foram grandes amigos. Se lo considera el máximo representante del modernismo en lengua española, muy influenciado por las corrientes francesas durante sus años en que vivió en París, principalmente de autores como Théophile Gautier e Victor Hugo. Então, ele viveu um tempo em Paris. Então, essa sua vivência, essa sua passagem por Paris, fez com que houvesse a influência, né, essa influência em suas obras, principalmente, uma coisa importante. Ele foi um grande autor modernista, certo? Nas obras em língua espanhola, tá? Isso deve ficar em mente. Fue un hombre de difícil carácter, muy homeño, vitalista y apasionado, pero también idealista.
Se entregó con fuerza al alcohol y las mujeres, y buena parte de sus contradicciones las encontramos em sua atitude, ora religiosa, ora pagana. Isso é um ponto importante, tá? Isso é um ponto muito importante que a gente deve ter em mente. As suas obras, certo? As suas principais obras, elas acontecem dessa forma, nessa contradição entre religiosidade e paganismo, certo? Ele se dizia pagão, mas ao mesmo tempo tentava apresentar algo religioso. Todo ello le llevó a vivir grandes arrebatos eufóricos frente a descripciones de gran calado. No obstante, fue generoso, entrañable, buen amigo e muito amado por los suyos. Ele tinha um jeito muito calado, certo? Ele tinha era uma das suas características. Ele era muito calado, mas ele era muito amável. Ele era muito amado por todos os seus amigos, quem conhecia ele, mesmo com esse seu jeito, tá? Depois, as obras mais importantes de Rubem Dario. Vou apresentar para vocês um pouco dessas obras, tá? Entre as obras mais importantes de Rubem Dario, destaca por encima de qualquer outra su producción poética. Poseía todos los elementos del modernismo en lo formal y rítmico, así como en el temas y el erotismo. Buscaba la belleza por el medio de la palabra y daba supremacía al arte sobre outros interesses. Suas principais obras literárias eram as suas obras poéticas. Então, seu acervo maior literário são essas poesias, certo? E um ponto muito importante, certo? Um ponto muito importante. Ele falava sobre vários temas, tá? Mas o tema que mais chamava a atenção em suas obras era o erotismo, certo? Às vezes ele vinha muito explícito e às vezes ele vinha muito oculto. Ele fazia esse balanceamento. Azul foi seu terceiro livro, produzido em 1888, e o mais importante, uma obra magistral que escribió con solo 21 años y dedicó a su infancia y juventud. Fue revolucionaria, ya que trabajó todas las métricas, estilos y vocabularios, algo hasta entonces nunca visto, y menos en algún tan joven. Sin duda, es muy representativo del modernismo mundial, que incluye temáticas mitológicas como hadas e a antiga Grécia. Esse livro dele, Azul, ele é um conjunto de poemas, certo? Ele tem vários poemas, vários temas, trabalhados quando ele tinha apenas 21 anos, certo? Mas, essas obras ele escreveu quando tinha 21 anos, mas elas só vieram ganhar mais destaque depois de sua morte, certo? Isso deve ser alguma coisa muito importante que a gente deve relacionar. Ele escreveu quando ele tinha 21 anos, tudo, mas só teve grande destaque depois de sua morte. E aí aparece outro tema muito importante em que ele tratava, certo? A mitologia, o surreal, tá? Ele trabalhava muito isso em cima de seus poemas. A mitologia grega, os contos de fadas. Então, a gente pode ver muito isso, tá? Outro foi Prosas Profanas, certo? Outra obra mais importante dele.
Libro de poemas publicado em 1980, 1896, que le consagró como líder del movimiento modernista. Su poesía es perturbadora y contiene métricas nunca antes leídas en español. Tiene clara inspiración francesa, aunque también se haitiaba influencias de otros autores, como Gabriela de Annunzio o Edgar Allan Poe, ¿cierto? Edgar Allan Poe. En el mismo hay temáticas muy variadas, desde la libertad hacia el amor y el paganismo e el cristianismo. Então, nessas prosas profanas, ele trabalha muito isso. Ele tem a influência francesa e foi o livro que levou ele a ter esse destaque no movimento modernista, certo? E ele trata todos esses temas, tá? Outro foi Cantos de Vida e Esperança. Este livro se publica em 1905 e se considera como sua obra em verso mais importante. Domina com força e ritmo e maneja o linguagem com flexibilidade. Trata temas como a identidade americana, pero também há protesta social, angústia existencial e inclui erotismo. Se observa a um autor plenamente maduro. Então, essa obra publicada em 1905, certo? 1905. Ele apresenta isso, essa nova forma rítmica, essa nova flexibilidade, né? Na poesia. Praticamente todas as suas obras são obras poéticas, tá? E ele é um livro que ele aparece muito o erotismo. É onde está caracterizado literalmente toda a sua inspiração, tá? Que ele já foi escrito quando ele estava numa maturidade, numa idade mais após os seus 30 anos, certo? Obras de prosa mais destacada de Darío, certo? Quando vocês ouvirem muito sobre o autor, vocês vão escutar muito esse termo, Darío, só o seu sobrenome, certo? Hemos comentado que Darío não foi um escritor de novela, pero sí que cultivó la prosa en sus obras como Los Raros, es de 1896 y consiste en una recopilación de ensayos que se acerca a sus autores más admirados, como Paul Verlaine, Augusto de Armas, Edgar Allan Poe y José Martí. Porém, entre outros muitos, existem vários outros que ele trata nessa prosa. Tierras Solares, obra de 1904, en la que Darío narra la historia de sus viajes durante ese año e el anterior, ou seja, o ano de 1904 e o ano de 1903. Su discurrir se llevó a Barcelona, Andalucía, Gibraltar, Tánger, Bélgica, Alemania, el Imperio Austrohúngaro y Italia. Se narra de forma autobiográfica, pero es en realidad un aspecto de viaje interior. O que quer dizer? Ao mesmo tempo, certo? Ao mesmo tempo em que ele apresenta toda essa sua viagem, todos esses locais onde ele passou, ele apresenta uma viagem interior, que ele viveu interiormente, tá? Novelas de ficção mais importantes de Rubén Darío.
Aunque Darío no cultivó la novela y todos sus intentos acabaron truncados, sí que escribió cuentos por partes para periódicos que acabaron en 6 obras que se han visto publicadas posteriormente como libros completos. En este caso podemos destacar nombres como En la Isla de Oro o El Oro de Mallorca, donde encontramos uma prosa potente. Também publicou gran número de cuentos em periódicos, aunque nunca como parte de um livro, sino sempre para hecho periodístico. Hoje se puede encontrar recopilados em diversos volúmenes, já que no total chegam quase a centenar, certo? Mais de 100, muitos ele escreveu para jornais, certo? E depois eles foram colocados em livros, mas da mesma forma, não transformados. Se deseja ler mais artículos parecidos a Rubén Darío, obras mais importantes, te recomendamos que entre em nossa categoria de História de la Literatura. Tudo isso levou ele a entrar nessa história, na história da literatura pós-moderna, modernista, em língua espanhola, certo? Ele foi um grande conhecido. Ele é um poeta hispano-americano, mas ele é um autor que ele ficou conhecido mundial. Bom, nossa atividade, certo? Nossa atividade de hoje. O que é que eu quero que vocês façam, certo? Vocês vão fazer no caderno primeiro. Cabeçalho, após colocar o assunto no caderno, certo? Tudo isso que a gente viu anteriormente, vocês vão colocar na próxima folha em branco, cabeçalho, nome da escola, data em que vocês fizeram, nome de vocês, certo? Pula 2 linhas, vocês colocam poema, tá? Poema, nosso título de hoje, poema. Passando mais 2 linhas, vocês vão colocar o título da obra de vocês, certo? Do que vocês vão produzir. Isso, vocês vão produzir um poema, tá? Produza um poema em espanhol utilizando estes símbolos e palavras. Então, depois de colocar, como vocês sabem, todo poema necessariamente necessita de um título, tá? Ele necessita de um título. Então, colocou no poema, pulou 2 linhas, vocês vão colocar o título do poema de vocês. Uma dica que eu dou a vocês é o seguinte: produzam o poema, tá? Produzam o poema para depois escolherem o título, certo? Dentro deste poema, lembrando, estrutura de um poema, tem rima, tem métrica, certo? Tem métrica, tem as estrofes, cada estrofe com no mínimo 4 linhas, certo? Cada uma rimando com a outra, seguindo a estrutura. Em seguida, certo? Em seguida, uma coisa importante que deve ser feita é, dentro desse poema de vocês, necessariamente vai ter que aparecer os símbolos que eu vou mostrar para vocês agora. Símbolos ou palavras. Quais são? Primeiro, amor, certo? Amor. Segundo, dolor. Terceiro, muerte. Quarto, suerte. Quinto, árbol, certo? São 5 palavras que vocês vão necessariamente introduzir no poema de vocês. Um poema em espanhol, certo? Um poema em espanhol que requer essas palavras: amor, dolor, muerte, suerte, árbol, certo? Aí tem apenas palavras, mas tem símbolos também. Lembrem do que eu falei semana passada.
uma das principais características de Rubem Dario são os símbolos. Os símbolos dele, às vezes, possuem mais força, certo? Mais força do que apenas a palavra, tá? Vocês vão ter essa atividade de hoje, tá certo? Produzir um poema com essas palavras. Não vou estipular a quantidade de linhas, tá certo? Mas lembrem-se, poema ele precisa ter pelo menos 2 estrofes, tá? 2 estrofes, no mínimo. Todo em espanhol. Aí fica a critério de vocês. Se vocês já quiserem ir produzindo ele em espanhol, ou se quiserem primeiro produzir em português para depois passarem ele para o espanhol, fica a critério de vocês, tá? Mas eu quero a obra em espanhol. Bom, gente, em nossa atividade de hoje, como vocês viram na aula, a história de Rubem, né? De Rubem Dario, um grande autor, um grande poeta hispano-americano, nicaragüense, que nasceu na Nicarágua. O que eu quero que vocês façam essa semana, tá? A gente já transformou o poema em desenho, a gente já fez uma análise do poema, certo? O que é que vocês estão faltando fazer? Exatamente, criar um poema. Vocês vão criar um poema com um tema de vocês, tá certo? Vocês vão fazer essa produção. Coloquei as palavrinhas que devem ter no poema, tá? Então, vocês vão ter até o dia 20, certo? Vocês vão ter até o dia 20 para me mandar essa atividade, tá? É uma atividade um pouco mais difícil, sim. Por quê? Porque a gente tem que lembrar a estrutura de um poema. O poema ele pode ser rimado, ele tem que ter um contexto, um início e um fim que relacione tudo aquilo que é dito, certo? E lembrando daquelas palavrinhas que eu pedi, que eu coloquei aquela listinha com as palavras para vocês colocarem. Então, até o dia 20, vocês terão que me mandar essa atividade, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem. Ela é uma atividade que vai valer pontos, certo? Pontos, no plural. Então, é uma atividade obrigatória, tá? Não é optativa, ela é obrigatória, tá certo? Vocês devem fazer, vocês devem produzir esse poema, tá? O que é que eu quero que vocês façam nesse poema? Vocês podem escrevê-lo no caderno, ou então digitar eles e me mandarem, tá? Se quiserem fazer no caderno, enfeitar o poema todinho, pode ficar a critério de vocês, tá certo? Mas vocês vão ter até o dia 20 para me mandar, tá? Combinado? Entonces, hasta luego, hasta la próxima semana con la próxima clase. Besos para todos.